Graça e paz, queridos e amados irmãos. Hoje iremos meditar em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 24 ao 25, que diz: Não sabeis que os que correm uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correrei para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles os fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Então, de que Paulo aqui ele estava falando? Ele estava falando de uma competição que tinha na época. E aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 30, diz: os que desejavam ter seu nome inscrito como competidor ao prêmio tinham que primeiro submeter-se a severo treino preparatório. A primeira parte que a gente encontra aqui em Atos dos Apóstolos, na página 309, diz que aqueles que desejavam ter o nome ali, eles passavam pelo quê? Por um rígido treinamento, um severo treinamento. Eles tinham que se submeter às regras para participar daquela corrida, daquela competição. Hoje, meus irmãos, nós estamos em uma corrida para o céu. Hoje há dois lados, há o bem e o mal, Cristo e Satanás. A cada dia nós recebemos o convite dos dois. O convite de Satanás para pecar, para continuar vivendo no pecado. E o convite de Cristo para termos uma vida de santidade. E nós temos que nos submeter. Quando nós queremos servir a Cristo, precisamos viver uma vida de submissão. Precisamos viver uma vida de acordo com a vontade e com o querer de Deus. Sabe, como Paulo disse, eles eram por uma coroa corruptível e nós por uma coroa incorruptível. Nós precisamos entender isso. Olha só o que diz: prejudicial, condescendência com apetite ou qualquer outra concessão que pudesse diminuir o vigor físico ou mental eram estritamente proibidos. Então tudo aquilo que eles comiam ou bebiam, qualquer coisa que eles fizessem que fosse prejudicial ao vigor físico ou mental, era proibido. Era proibido. Eles não condescendiam com apetite, ainda que eles quisessem, eles ainda assim não consumiam. Sabe, hoje também nós temos sido levados pelo inimigo através do apetite. O inimigo ele tem nos dominado e Deus tem pedido para que a gente não venha condescender com apetite, mas que nós venhamos nos abster de tudo aquilo que nos prejudica. Porque tudo aquilo que prejudica o físico, prejudica o mental e o espiritual. Nós precisamos nos abster de tudo isso. E repetindo novamente, eles se abstiam de tudo quanto que gostava, mas que ainda era prejudicial, por uma coroa corruptível. E nós é por uma coroa eterna, se assim nós vivemos de acordo com a vontade e com o querer de Deus. Olha só o que continua dizendo. Observe bem, meus irmãos. Observem bem. Nós temos que viver de acordo com a vontade do Senhor. Não de acordo com o nosso querer, mas de acordo com a nossa vontade. Olha só o que diz. Nessas competições havia grandes riscos. Alguns jamais se refaziam do terrível esforço físico. Não era incomum pessoas caírem no percurso, sangrando pela boca e nariz, e algumas vezes um competidor caía morto quando estava a alcançar o prêmio. Mas a possibilidade de dano para o resto da vida ou a própria morte não eram olhados como um risco grande demais por amor da honra reservada ao vencedor. Viu aí? E quando o vencedor alcançava o alvo, os aplausos da vasta multidão de espectadores vibravam pelos ares e despertavam o eco das montanhas e morros circunvizinhos. Aí agora olha só o que diz. Sob a vista dos assistentes, o juiz presenteava-os com emblemas da vitória. Qual que era o emblema da vitória? Olha só, uma coroa de louros e um ramo de palma que o atleta levava na mão direita. Sua glória era cantada através da terra. Seus pais recebiam sua parte na honra, e a própria cidade na qual vivia era tida em grande estima por haver produzido tão grande atleta. E eles faziam tudo isso, se abstinham de tudo, corriam perigo de vida, corriam perigo de doenças físicas que nunca mais ia se recuperar, mas isso ainda assim não lhes causava medo. Ainda assim não era um grande desafio. Eles se submetiam a todas as regras do jogo. Eles se submetiam a todas as regras da competição.
Por que hoje nós queremos seguir a Cristo, nós queremos ter o nosso nome no livro da vida e não queremos nos submeter à vontade de Deus. Porque 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, para ver o que é nos dito. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, que seja para quê? Para a glória de Deus. Será que aquilo que nós estamos fazendo, quer comendo, quer bebendo, quer vestindo, quer vendo, quer falando, está sendo para a glória de Deus? Ou está sendo para que o nome de Deus seja difamado? Nós precisamos parar para pensar se a nossa vida diária está sendo para a glória de Deus. Se tudo que nós estamos fazendo está sendo para refletir o caráter de Cristo. Nós temos que entender que a cada dia a nossa vida diária está determinando que fim que nós teremos. E ele continua dizendo, referindo a essas corridas, foi que Paulo falou isso. Ele diz, e todo aquele que luta, ele declarou, né? De tudo se abstém. Quando ele falou de tudo, é de tudo aquilo que nos prejudica. É de tudo aquilo que nos faz mal. E entenda, meus irmãos, não é aquilo que eu acho que me faz mal. É aquilo que de fato me faz mal. Porque o cristianismo não é baseado em achismo. Seguidores de Cristo não são baseados em achismo, mas no firme fundamento que é a palavra, que é o testemunho de Cristo. E isso sim é o firme fundamento, não é o que achamos, não é o que pensamos, não é o que queremos, não, mas é o que de fato nos diz a palavra e o testemunho. Se a palavra nos diz que nós devemos nos abster de tudo aquilo que nos faz mal, se a palavra nos diz que nós devemos viver para a honra e glória de Deus, é isso que nós devemos fazer. Continuemos. Diz, os corredores punham de lado toda a condescendência que tendesse a diminuir-lhes a faculdade física, todas as tendências, paixões, apetite. Olha só o que diz. Quão mais importante é que o cristão, cujos eternos interesses estão em jogo, coloque os apetites, as paixões, a sujeição, a razão e a vontade de Deus. Eu vou ler novamente para que você entenda, meus irmãos. Quão mais importante é que o cristão, cujos eternos interesses estão em jogo, coloque os apetites e as paixões em sujeição à razão e à vontade de Deus. Jamais deve ele permitir que seja sua atenção desviada por entretenimento, luxos ou comodidade. Todos os hábitos e paixões devem ser postos sobre a mais estrita disciplina. Sabe, hoje o inimigo ele tem nos tomado pela boca. Hoje o inimigo ele tem nos tomado pelos olhos. Hoje o inimigo ele tem nos tomado. Ele tem nos levado ao pecado pela glutonaria. A glutonaria tem se tornado um pecado comum. As pessoas têm acariciado esse pecado. O apetite pervertido, come de tudo, bebe de tudo. Os olhos estão fazendo o corpo em trevas. Porque os nossos olhos é a luz do nosso corpo. E a nossa mente está embotada. O nosso coração a cada dia mais está endurecido. Por quê? Porque não estamos ouvindo a voz do Senhor. Porque a nossa mente está embaraçada. Precisamos viver para Cristo. Precisamos viver para adorar e glorificar o seu santo nome. Devemos colocar as nossas paixões, os nossos apetites, devemos subjugar. E esse apetite é que tem levado muitas pessoas à destruição. Esse apetite é que tem levado, assim como foi lá no começo do pecado, através do apetite que Deus levou os nossos pais a pecarem, assim hoje também Satanás levou os nossos pais a pecarem, assim hoje também Satanás tem usado para nos desviar do caminho de Deus através do apetite. Através do apetite, meus irmãos. É como está escrito em Eclesiastes 9, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que foi será. Tudo que foi será, só se repete. A história só se repete. Vamos continuar. Olha só. Gente, isso aqui é muito sério. A gente precisa despertar. Diz o seguinte, Paulo apresenta a diferença entre a coroa corruptível de louros recebida pelo vencedor nas corridas e a imortal coroa da glória
que será dada aos que correm vitoriosamente a carreira cristã. Paulo é que ele faz a diferença, ele mostra a diferença da coroa que amanhã estaria seca, estaria murcha, e da coroa que Cristo vai dar a cada um daqueles vencedores na glória eterna. Na glória eterna, meus irmãos. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar que isso aqui é passageiro, entender que isso aqui é passageiro, porque de fato isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós temos que viver e colocar na nossa mente que nós somos peregrinos. Temos que deixar o mundo. Não há mesmo mundo nem as coisas que há nele. Não é isso que 1 João capítulo 2, verso 15 adiante diz? Continuemos. Continuemos. Olha só o que diz. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia buscar refletir o caráter de Cristo, porque Cristo está voltando. Vamos lá. Os competidores nos antigos jogos, depois de haverem submetido a renúncia e rígida disciplina, não estavam ainda assim seguros da vitória. Não sabeis vós? Perguntou Paulo. Que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Não importa com quanto entusiasmo e ardor tivessem corrido os competidores, o prêmio seria apenas de um. A mão de um apenas agarraria o cobiçado galardão. Alguns podiam dedicar supremo esforço para obter o prêmio, mas ao estender a mão para apanhá-lo, outro, um instante antes dele, poderia arrebatá-lo o cobiçado tesouro. Então não é na milícia cristã. Ninguém que se submete, às condições, a essas condições, ficará desapontado ao fim da carreira. Olha, meus irmãos, ali nós entendemos o seguinte, que eles faziam um vasto esforço, mas era só um que ganhava o prêmio. E na nossa caminhada, meus irmãos, na nossa caminhada não vai ser assim. Não vai ser assim. Nós precisamos entender, meus irmãos, observe bem, nós precisamos entender o seguinte, que se nós estamos nos submetendo agora à vontade de Deus, o querer de Deus, nós não vamos ficar desapontados. Ninguém, ele diz, ninguém que se submete às condições ficará desapontado no fim da carreira. Ninguém que se submete. Se nós não submetemos a todas as vontades de Deus, ao seu querer, nós não ficaremos desapontados, pelo contrário, receberemos o galardão, receberemos a coroa da vida. E aqui diz, cada hábito ou prática que conduz ao pecado e leva à desonra a Cristo, precisa ser posto de lado, seja qual for o sacrifício. Cada hábito ou prática que conduz ao pecado e leva à desonra a Cristo, precisa ser posto de lado, seja qual for o sacrifício. Cada hábito ou prática que leva a desonra a Cristo deve ser abandonado, independentemente de qual seja o sacrifício. Independentemente de qual seja o sacrifício. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui em Salmos, aqui ó, na palavra do Senhor, em Salmos, capítulo 50, ele diz, e ele vai dizer, olha só o que ele diz, Salmo capítulo 50, no verso 5. Ele vai dizer, ajuntai os meus santos. Eu quero que você observe neste Salmo 50, verso 5. Ajuntai os meus santos para mim, aqueles que fizeram um pacto comigo. Como? Por meio de sacrifício. Por meio de sacrifício. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer, ajuntai os meus santos. Ajuntai eles para mim. Aqueles que fizeram um pacto comigo por meio de sacrifício. E se nós lermos Lucas capítulo 14, o verso 33, para a gente entender. Lucas capítulo 14, o verso é o 33. Diz o seguinte, assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, meus irmãos. Aqui Deus não está dando de metade. Ele está falando tudo. Tudo. Aquele que não renunciar a tudo,
não pode ser discípulo do Senhor. Nós precisamos entender isso hoje. Nós precisamos colocar isso em prática hoje. E precisamos renunciar hoje, porque Cristo está voltando. Cristo está voltando. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Sabe, em Marcos capítulo 12, no verso 30, diz assim: tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus por completo. Sabe, hoje nós achamos que seguimos a Cristo por metade, meus irmãos, ou nós somos completos ou nós não somos de Deus. Porque Ele é bem claro em dizer: amarás de todo o coração, de toda a mente, de todo o ser, de toda a alma, de todo espírito. É isso que Ele nos diz, é por completo. Deus não é um Deus de metade e Ele não nos quer por metade. Então precisamos fazer esse sacrifício hoje para abandonar aquelas práticas que nos afastam de Deus, ainda que gostamos. Aqueles hábitos que gostamos, precisamos renunciar. E aí é que muitos de nós ficamos para trás porque nós não queremos renunciar, não queremos fazer no assim do Senhor, mas queremos fazer no assim eu penso, no assim eu acho, no assim diz o homem. Meus irmãos, se nós seguir o que a palavra de Deus diz, o que o testemunho nos diz, nós não desviaremos do caminho, nós não nos desviaremos. A palavra de Deus ela é muito clara. E Cristo nos chama hoje para uma vida de renúncia, para uma vida de transformação. Precisamos renunciar aos nossos apetites, porque os apetites é que atrai, é que acende as paixões pecaminosas, é que acende as paixões que desagradam a Deus. A gente precisa colocar em nossa mente esse versículo, esse capítulo e versículo de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Todas as coisas que nós vamos fazer, nós temos que nos perguntar: meu Deus, será que isso aqui está sendo para a tua glória? Será que isso aqui está sendo para a tua honra? É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos buscar. Que nós venhamos buscar Cristo, meus irmãos. Nós venhamos buscar Cristo. Nós venhamos negar a nós mesmos. A nós mesmos, porque isso é que o Senhor nos diz. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para finalizar, nós vamos ler Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20, para nós finalizar. Que ele diz assim: estou crucificado com Cristo. O que significa? Estou morto. Estou morto. E ele diz: não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. É isso que ele diz. Ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu não faço mais o que eu quero. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que Deus me ordena. Eu faço aquilo que é de acordo com a vontade do Senhor. Que nós não venhamos viver mais nós, mas que Cristo venha viver em nós. Que nós venhamos falar, meus irmãos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, mas que nós venhamos meditar em Lucas 22, 40, onde Cristo diz: orai para que não entreis em tentação. Que nós venhamos meditar em Lucas 22, 42, que diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A cada condescendência pecaminosa, a cada paixão que nos afasta de Cristo, a cada momento de querer perverter o apetite, que nós falamos: Senhor, não sou mais eu que vivo, mas tu que vive em mim. Que não seja feita a minha vontade, eu até quero, mas que seja feita a tua vontade. Que venhamos permitir que Cristo nos quebre, que permitamos ser revigorados por Cristo. Permitamos ser revigorados por Cristo. E assim sermos renovados, receber um novo coração e um novo espírito para viver de acordo com a sua palavra e com o seu querer.